Deputados discutem projeto que ajuda no combate à pedofilia. Especialistas contrários à proposta de reforma tributária da Câmara mostram os argumentos na comissão especial. Veja o que foi notícia nas comissões, começando pelo excludente de ilicitude. Derrubado do pacote anticrime, o item ressurge na Comissão de Constituição e Justiça e gera protestos. O grupo de trabalho que analisa o pacote de medidas de combate à corrupção e ao crime organizado se reuniu para dar continuidade à votação do relatório do deputado Capitão Augusto. Mas minutos depois do início da sessão, a reunião foi suspensa. Os deputados do grupo de trabalho se dirigiram à Comissão de Constituição e Justiça, que anunciou a discussão do projeto que trata das circunstâncias que podem ser enquadradas como excludente de ilicitude. Essa proposta foi rejeitada pela maioria do grupo de trabalho por 9 votos a 5. Membros do grupo se reuniram com o presidente da CCJ para protestar contra a inclusão do tema na pauta da comissão. O texto do grupo de trabalho vai para o plenário. Qualquer deputado pode fazer emenda, pode votar favorável, pode fazer contra. O que não pode é ficar utilizando uma outra comissão, mesmo para isso, seja a CCJ, para tentar derrotar em outra comissão um voto diferente do que foi dado no grupo de trabalho. O relator da proposta no grupo de trabalho não vê problemas em discutir o tema novamente em outro colegiado. É regimental e nunca escondemos que os pontos que nós perdemos no grupo de trabalho, nós vamos tentar recuperar ou através de destaques de emendas no plenário ou através da tramitação ordinária da casa. Um pedido de vista adiou a votação da proposta que trata do excludente de ilicitude na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto que está há meses na pauta da CCJ e eu não posso parar a CCJ em virtude de outros projetos que tramitam na casa, até porque a gente não sabe qual irá ao plenário primeiro. Na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, o debate foi sobre o uso de dados de navegação na internet no combate aos crimes contra crianças e adolescentes. O projeto do deputado Roberto Alves prevê, entre outros dispositivos, que o fornecedor de serviços de internet deverá manter os dados cadastrais dos usuários e os de conexão pelo prazo de 3 anos e deverá atender às solicitações das autoridades que investigam em 2 horas quando houver risco iminente à vida. O Marco Civil da Internet prevê período de armazenamento de 1 ano, mas para o perito da Polícia Federal, esse prazo maior pode ajudar a melhorar a investigação. Algumas vezes o conteúdo não está mais disponível, né? Às vezes o próprio trâmite dos pedidos é muito lento e quando chega para os provedores, esse conteúdo já não existe mais, né? Então a gente acaba perdendo uma fonte importante de dados. O representante do setor de telecomunicações fez críticas ao projeto. Que não se cria uma expectativa de que dá a possibilidade de se identificar quem é que está por detrás da máquina. Isso a gente não pode fazer. Agora, quem é responsável por aquela máquina, por aquele acesso, isso a gente pode fazer. A Comissão de Educação promoveu uma audiência pública para debater um projeto de lei que estabelece a isenção de taxas administrativas no âmbito da educação. O projeto de lei ele vem criando, na verdade, uma isenção de todas as taxas, de forma indistinta. Ele não são taxas extraordinárias, são as extraordinárias, ordinárias, todas as taxas. E os alunos do FIES e do ProUni sem distinção. Então, também isso atingiria cerca de 50% de todos os alunos que estudam hoje em instituições privadas. Então, o impacto dessa isenção total para cerca de 50% dos estudantes seguramente vai refletir no encargo educacional de todo o público que hoje estuda numa instituição de ensino superior privada. Essas taxas representam cerca de 3 a 4% das receitas das instituições menores e com isso haveria um desincentivo para que elas participassem então do ProUni e do FIES. Não trarão tanto prejuízo para as grandes instituições, os centros universitários, as universidades e mesmo as grandes faculdades. Mas como a maioria é de pequeno porte, a gente acha que o salutar é fazer com que essa lei seja rejeitada.
O dia foi de ouvir críticas à reforma tributária que está sendo analisada na Câmara. Durante 10 anos, que é o período de transição, a gente vai conviver com todo o atual manicômio tributário, com todo o contencioso tributário, que é absurdo, corresponde a praticamente metade do PIB, e mais esse IVA, que é um imposto altamente burocratizado, como é qualquer imposto declaratório. Em vez do consumo, a proposta é tributar as movimentações financeiras. A primeira proposta atual é uma proposta como se fosse assim, algo analógico, comparado com a nossa proposta que é digital. Deputados da oposição e economistas consideram que a PEC 45 traz um modelo eficiente de simplificação dos tributos sobre o consumo, mas querem que ele avance com a tributação da parte mais rica da população. Ela é muito mais um modelo de eficiência do modelo de gestão tributária do que uma reforma. Ela não ataca o cerne da injustiça tributária no Brasil. O topo da nossa pirâmide, os 1%, os 0,5%, se você quiser, que tem rendas elevadíssimas e fortunas significativas, eles não pagam praticamente nada de tributo. É um tema que é muito complexo e esse é um ambiente exatamente propício para essa discussão, em que se apresentam as soluções. Veja o que foi notícia na semana nas comissões. O adiamento da votação da admissibilidade da proposta que trata da partilha dos recursos do petróleo na camada do pré-sal. Pedido de vista na CCJ adiou para a semana que vem a apreciação da proposta que define a divisão entre estados e municípios de recursos que a União receberá a título de concessão onerosa da exploração do petróleo em áreas do pré-sal. Com o prazo apertado para aprovar a PEC a tempo de que os recursos possam ser distribuídos ainda este ano, o adiamento indica um impasse importante para a aprovação da matéria. Não é justo que alguns estados recebam 900 milhões, 1 bilhão, e São Paulo receba 90 milhões. A solução é verificar a Lei Candir, fazer uma compensação do débito que o governo federal já tem com São Paulo da Lei Candir e colocar um pouco mais de recursos. Ninguém quer receber mais que os outros. Deputados lembraram que o mérito da matéria será discutido na comissão especial. A CCJ não é o local para discutir isso. O próprio relator consignou isso no relatório dele, dizendo que ele tinha o desejo de aumentar para 20% a participação dos municípios e deixar 10% para os estados. Porém, ele reconheceu que não era o local. A PEC 152 de 2019 destina 15% desse dinheiro para estados, 15% para municípios e 3% especificamente para o estado do Rio de Janeiro, onde ficam as áreas do pré-sal. A divisão desse montante entre os estados e municípios seguirá, respectivamente, os critérios estabelecidos no Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. O governo espera obter mais de 100 bilhões de reais com o leilão. Se a distribuição de recursos do petróleo dividiu as opiniões, o próximo ponto da pauta convergiu os votos dos deputados. O requerimento para que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, preste esclarecimentos na CCJ. As declarações que o ex-procurador da República prestou são de importância de esclarecimento para o Brasil. O deputado Igor Timo argumentou que as operadoras de transporte por aplicativo têm aplicado em algumas corridas taxas que ele considera abusivas, superando 40% do valor total. Apresentou uma proposta para limitar essa cobrança das empresas em 10%, mas colocada em votação, a proposta acabou sendo rejeitada pela Comissão de Viação e Transportes. Tem prevalecido o interesse de grandes empresas, de multinacionais, em prol de pessoas que efetivamente não estão comprometidas com a nossa população. O deputado Lucas Gonzalez foi o relator da proposta na comissão e apresentou parecer contrário ao projeto. Ele argumentou que a taxa máxima representaria uma interferência do governo nas regras de cobrança, o que poderia inibir novas empresas de virem para o Brasil, reduzindo a possibilidade de competição. Ele também defende que o Estado tem que interferir o mínimo possível no mercado. Na nossa opinião, isso é uma intervenção direta do governo, do Estado, na economia. Nós não acreditamos nisso. Mesmo derrotada, a proposta segue agora para análise da Comissão de Desenvolvimento Econômico.
Os deputados da comissão especial criada para analisar o projeto de lei que altera a previdência e a carreira dos militares fizeram um pedido de vistas coletivo. O relatório estendeu aos policiais militares e bombeiros estaduais os mesmos direitos dos militares das Forças Armadas, ir para a inatividade com o último salário recebido na ativa, a chamada integralidade, e receber os reajustes concedidos aos militares que continuam na carreira, a paridade. Mas o deputado subtenente Gonzaga protestou contra a equiparação do tempo de contribuição com as Forças Armadas, que o projeto aumenta de 30 para 35 anos. Não há militar de segunda categoria e que preserve a particularidade dos estados que diz respeito a essa regra de transferência para inatividade. Mas o relator defendeu que a equiparação deve ser total. Isso para garantir equilíbrio nas contas dos governos estaduais. Postergando um pouco a ida dos militares para a inatividade e aumentando o valor da contribuição para que todos pudessem também ser alcançados, então aumentou a receita. Fez-se o equilíbrio e que levou os governadores a aquecerem a proposta que o secretário Rogério Marinho, ele capitaneou juntamente com o Ministério da Defesa para levar até os estados.